Oi, eu sou a Chica, e está começando o último fofocando da novela Mania de Você. Vocês estão preparados para saber tudo que eu descobri sobre o final dos personagens dessa novela? Então já chega chegando. Senta aqui comigo, pega aquela pipoca quentinha e aquele café fresco, e bora fofocar sobre os últimos acontecimentos de Mania de Você. E é claro, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga noveleira. Porque a novela vai acabar, mas a fofoca não para nunca. Bom, vamos começar falando do final da Fátima? Então, todo mundo sabe que ela aceitou o pedido de casamento do Gael, né? Mas olha o que eu fiquei sabendo. O Robson acaba sequestrando a Fátima quando ela tá a caminho da cerimônia de casamento. Tadinha da Fátima. Ela não tem um minuto de paz, nem num dos dias mais felizes da vida dela. E no desespero, ela tenta convencer o Robson a desistir dessa ideia, porque ele pode acabar sendo preso por ter sequestrado ela. Mas ele, ignorante que só, responde que tá ajudando ela a colocar a vida no eixo. Menina, pode uma coisa dessas? Que cara doente. E ele ainda solta essa: eu não vou aceitar que minha filha seja criada por um marginalzinho. E a Fátima responde na lata: você me sequestra e o Gael que é o marginal? Aí ela berra pro Robson parar o carro, puxa o freio de mão e faz o carro parar bruscamente. Nisso, ela aproveita para sair correndo pela estrada, mas ele consegue alcançar ela. Só que ela finge passar mal e consegue correr de volta pro carro e fugir. Menina, que babado! E o mais emocionante é que no final da cena ele grita: desgraçada, ingrata, ela não tem o direito de fazer isso comigo. Não tem. Fora de si, o Robson acaba pisando em falso e cai num barranco. Menina. E antes de morrer, ele fala: Fátima, por que você fez isso? Eu só te dei amor. Gente, que babado. Tô doida pra ver essa cena. E que coisa, né? O Robson era doente mesmo. E mesmo no fim ele ainda culpa a Fátima. E esse será o final do Robson. E é claro que depois a Fátima acaba casando com o Gael. Agora vamos falar um pouco da Isis? Então, ela foi presa, isso a gente já sabia, né? Mas o babado é que ela acaba virando a chefona do presídio, tipo o Edinho, aquele preso que ajudou o Rudá a fugir. E fiquei sabendo que ela solta essa frase icônica: tá pensando que eu só peruei na vida? Anos de calçada, bicha. Muito mais quilometragem que essas coitadas aí que roubaram leite pra dar pro filho. E isso ela fala num tom de deboche. E eu acho, mas não tenho certeza, que ela fala isso pra Lady, que vai acabar visitando ela. Gente, tô doida pra ver essa cena da Cherry no presídio. E ela virando a chefona vai ser mais engraçado ainda. E vocês? Também tão curiosos pra ver essa cena? Agora, vamos falar do final da Viola? Então, fiquei sabendo que a Viola acaba ficando milionária depois do Mavi transferir o dinheiro dele pra ela. E também soube que ela não vai ter um par romântico nesse final. Ela vai ajudar a Felipa a criar o filho do Rudá. Gente, uma pena que o Rudá morreu nessa reta final, pois ele nem chegou a conhecer o filho, né? Agora vamos falar do quarteto que abalou essa novela, principalmente no final. Vocês lembram que todos estão morando na Ilha do Corvo, onde a Mércia quer viver feliz com a família que ela sempre sonhou? Então, fiquei sabendo que no meio dessa suposta harmonia, o Molina e o Mavi acabam entrando num confronto final, onde os dois lutam e disputam a posse de uma arma. E nisso a Mércia aparece ao fundo de longe também com uma arma. Aí o Molina diz: acaba logo com isso. Vai, Mércia, mata logo seu filho. Finalmente vamos ficar juntos, meu amor. E o Mavi retruca: você já me abandonou, já me traiu. Agora só falta me matar. Ela fica confusa, e quando Molina consegue pegar a arma para atirar no Mavi, a Mércia acaba matando o Molina para proteger o filho. E o Mavi, emocionado, abraça a Mércia e ela pede perdão para ele por não ter sido a mãe que ele merecia. Gente, tô passada. E também emocionada com esse final. E tem mais. Pois depois disso eu fiquei sabendo que o Mavi acaba se redimindo e começa a falar sobre o futuro dele com a Luma. A Luma convida o Mavi para trabalhar com ela, depois dele entregar todos os bens dele para a Viola.
E a Luma diz: eu sei que você não vai suportar ficar longe de mim. Topa fazer parte do meu time, ser meu braço direito? E o Mavi acaba respondendo: você de chefe, braba desse jeito? E a Luma retruca: com carteira assinada 13º férias. E o Mavi brincando diz: vamos ter que negociar esse salário, eu custo caro. E ela brinca de volta que ele vai ter que esquecer o uísque japonês e os charutos cubanos. E o Mavi diz: você me faz tão bem, até esqueci o caos que tá minha vida. E logo em seguida, a Luma pergunta sobre o enterro do Molina, se o Mavi que vai cuidar, e ele responde: quando o IML liberar o corpo, eu reservei um túmulo à altura do grande homem que ele foi. E logo depois, fiquei sabendo que o Mavi vai aparecer enterrando o Molina num cemitério de indigentes, com apenas uma cruz com um número aleatório. Gente, essa cena vai ser maravilhosa. Um final merecido para o Molina. Adorei. Também fiquei sabendo que a Mércia vai acabar sendo absolvida pela morte do Molina, pois ela agiu em legítima defesa. E também fiquei sabendo que ela vai voltar a usar o verdadeiro nome dela, Sônia. E tem mais. O Mavi acaba sendo condenado e preso pelos crimes que cometeu. Depois de cumprir a pena e já redimido dos crimes, ele acaba indo ao encontro da Luma. E falando em Luma, fiquei sabendo que ela acaba tirando a tia Regina do sanatório e se muda para casa nova com a tia, onde o Cezanne está pendurado na parede. E quando a tia vê o quadro, ela abraça a Luma. Menina, fiquei emocionada agora. Achei que a Luma ia esquecer a tia. Coitada. E a cena final que eu fiquei sabendo e tô ansiosa para ver é essa. Vai ter uma passagem de tempo e o Mavi e a Mércia estão juntos numa cobertura. E a Mércia fala pro Mavi: tudo de ruim ficou no passado. Daqui pra frente vai ser só coisa boa, só alegria. A começar por essa coisinha linda que tá entrando. E nisso, a Luma aparece chegando com um bebê no colo. E o Mavi vai ao encontro da Luma e fala: minha princesa e minha princesinha. Gente, eu tô passada com esse final. E aí, o que vocês acharam desses babados? Menina, eu tô chocada como essa novela surpreendeu a cada minuto. Eu tô até com dor de cabeça de tanta aliança que foi feita, desfeita e refeita depois. Gente, que loucura! Agora me conta, vocês gostaram do que a gente pode ver desse final? Claro que são apenas fofocas que eu fiquei sabendo. Não é nada oficial, mas acredito que tem muita verdade nisso. Ah, e no sábado, vou colocar uma enquete para saber a opinião de vocês sobre essa novela. E também vou fazer um resumão do último capítulo pra gente eternizar tudo aqui no canal. E agora, preparados para a próxima novela? Vale Tudo, um sucesso do final dos anos 80, está de volta. E a pergunta que não quer calar: quem matou Odete Roitman? Babado. Estou ansiosa para viver essas fofocas com vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrita e compartilha com aquela amiga noveleira. Um beijão da Chica e até a próxima fofoca.